Romanos capítulo 5. E essa semana, eu queria que nós estivéssemos pensando, 2 semanas atrás nós estamos fazendo um período de oração com todos os pastores da convenção, e foi até uma boa oportunidade, pois me senti perto de novo de amigos, de pessoas que me aconselhavam, de pessoas que estavam próximas, e é muito bom nós termos esse contato de oração. E juntamente também com a convenção, nós estamos dando um período de oração com a associação da nossa região. Quem estava aqui na última quarta-feira, no finalzinho do culto, quando caiu, eu acabei expondo então algumas razões do porquê da oração. E Deus me tocou no coração da gente também ter um período de oração aqui. E eu queria que os irmãos estivessem orando. No primeiro dia de novembro, nós vamos começar então uma campanha de oração. Nós vamos ver certinho o software e a programação que a gente vai ter, para não ficarmos todas as vezes aqui na igreja, mas a gente vai estar comunicando aos irmãos sobre isso. 40 minutos de oração intensa, de oração, de intercessão. Eu sou do tempo, hoje a gente não vê muito disso, mas aonde as igrejas faziam campanhas. Então, campanha disso, campanha daquilo outro. E uma vez eu perguntei para um pastor, tem algum problema com isso? Olha, não. É que Deus não está limitado a datas. Se Deus quiser te abençoar em 7, se Deus quiser te abençoar em 3, se Deus quiser te abençoar em 5, é com Deus. Mas estimula o povo a buscar, estimula o povo a depender, estimula o povo a realmente compreender o poder da oração. E eu tenho pensado sobre isso. E a partir do 1º de novembro, nós vamos ter o feriado no dia 2, e nós vamos então, a partir do dia 3, nós vamos então iniciar um mês de oração. Todos os dias, às 6 horas da tarde, eu vou estar lançando o link no grupo da igreja, e você que queira participar durante aquele período, 40 minutos de oração, você vai clicar no link do grupo da igreja, e você vai então participar juntamente comigo, durante aquele período de oração. Serão 40 minutos que nós vamos estar intercedendo a Deus por famílias, intercedendo a Deus pela igreja, intercedendo a Deus pelos jovens, intercedendo a Deus por missões, intercedendo a Deus por os nossos motivos mais variados. Então, 3 de novembro, nós estaremos então reunidos em prol de oração durante todo esse mês de novembro. Também, na primeira semana, na primeira quinta-feira de novembro, nós vamos ter a nossa Assembleia Extraordinária em prol da eleição de nova diretoria. Essa Assembleia está sendo divulgada com antecedência. A partir de então, a gente vai colocar agora o nosso edital, para que os irmãos entendam e estejam presentes. A última que a gente tentou fazer via aplicativo não deu muito certo, ficou um chiado, vamos arrumar isso. Vamos fazer o teste com alguns irmãos, então eu vou selecionar alguns irmãos, para que vocês peguem no celular lá, a gente faça a transmissão via celular, via teste, não é a assembleia que vai acontecer, via teste, para que a gente possa ter sim um ambiente e a maioria dos membros sejam presentes fisicamente ou sejam presentes virtualmente através do aplicativo, para que a gente consiga realmente fazer uma assembleia a contento e também levá-la à aprovação no cartório em tempo hábil. Amém? Amém ou misericórdia? Eu que viajo, os irmãos que estão cansados, é isso? É essa a realidade? Eu cheguei, agora, os irmãos da internet, Deus abençoe a vida dos irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se os irmãos cantaram daí, mas eu cheguei, eu sou impactado pelo louvor da igreja. Eu não sei se é a máscara que atrapalha. A igreja não está cantando? Aí eu escutei só o louvor, o ministério de louvor. Falei, cadê a igreja? Irmãos, aproveitem a oportunidade que nós temos. A Bíblia diz, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Eu não sei cantar, a máscara atrapalha. Meu irmão, dá um jeitinho. Estica a máscara um pouquinho para frente, solte a sua voz. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Celebre o Deus da tua vida, enquanto você tem fôlego. Porque depois que você não tiver fôlego, e você realmente um salvo, convertido, você vai louvar a eternidade ao Senhor. Só que, como diz João, a eternidade não é lá no céu. A eternidade começa aqui.
Então vamos começar louvando o nosso Deus aqui. Por quê? Primeiro por conta daquilo que a palavra de Deus muito salienta. Deus é Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Segundo, por conta de todos os benefícios que nós temos tido. Nós somos pessoas maravilhosíssimas, abençoadas. Você crê nisso? Você crê que você é alguém abençoado? Mas não é por conta das coisas que você conquistou. Foi pelo que Deus conquistou por ti. Foi pelo que Deus te deu. Nós estamos acompanhando no livro de Romanos alguns benefícios que essa salvação, que essa justiça de Deus nos trouxe. Eu vinha pensando, eu falei, eu vou voltar, eu vou para pregar. Como eu disse, eu já tinha deixado irmãos prontamente, caso não desse tempo de eu chegar. E eu vinha pensando no que eu iria falar, além de Romanos. Eu vi uma igreja, um glamour, um monstro de templo. Não apenas uma, mas várias. E eu vinha pensando, isso vai servir para outra oportunidade, mas vamos fazer uma pequena introdução aqui. Que tipo de igreja Deus quer? Que tipo de igreja Deus procura? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso templo físico, tão atentos às necessidades, às circunstâncias que nós temos físicas, não estou aqui menosprezando isso, até porque é importante e é bom, mas às vezes a gente se esquece do principal, e o principal está aqui. A um coração contrito e quebrantado, não desprezarei eu. A um coração contrito e quebrantado é um coração que realmente entende o que Deus fez. Um coração contrito e quebrantado é um coração que compreende que este Deus, Ele não só simplesmente fez um movimento no céu como um jogo de xadrez e fez com que você agora estivesse aqui de uma maneira impulsiva, não. Este Deus te amou. Este Deus se importou com você, como nós vamos ver na noite de hoje. Este Deus fez algo que você, na sua ciência, você jamais imaginou e jamais pensou. As mudanças não são apenas visíveis ou fisicamente, elas são essencialmente espirituais. Porque nós somos chamados de homens naturais, mulheres naturais, para serem homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres espirituais vão fazer a diferença. Homens e mulheres espirituais vão impactar o mundo. Mas quem são esses homens e quem são essas mulheres espirituais? São pessoas que compreenderam o que Deus fez. São pessoas que realmente estão dispostas a tudo, não porque estão bitolados, fanáticos. Já ouviram essa expressão? Você é fanático. Já ouviram? Você é fanático. Lá vem a fanática. Lá vem o chato. Porque você, às vezes, você se importa com algumas questões da palavra de Deus e as pessoas vão te rotular mesmo. Mas você não é o fanático, é porque você compreendeu e você tem zelo naquilo que Deus fez na tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai escrevendo aos Romanos, ele vai tornando claro. Eu amo estudar o Novo Testamento, eu amo estudar as epístolas paulinas, porque você percebe exatamente isso. Paulo não começa alavancando, chamando a atenção numa situação grotesca, numa situação onde não tem explicação. Não, ele vai te dando as bases. Ele vai te alicerçando, ele vai te colocando e te fazendo com que você fique acomodado dentro daquilo que foi colocado, dentro das suas explicações. Em Gálatas, por exemplo, ele vai chamar a atenção sobre a questão da lei ou sobre outra situação, mas ele vai destacar, olha, vocês são livres, e a liberdade de vocês, que vocês têm no Espírito Santo de Deus, vai fazer uma diferença. Em 1 Coríntios, quando a gente vê a igreja, de uma certa maneira, uma igreja que ele vai levantar, uma igreja carnal, uma igreja natural, ele vai começando a pontuar, dizendo o seguinte: por que há brigas, por que há divisões, por que há tantas coisas, se vocês são unificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E por conta disso, e esse é o assunto, ele vai chamar a atenção sobre essa unidade que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro capítulo até o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, fortes, constantes na obra do Senhor.
vai caminhando para o seu encerramento. Quando a gente olha para os escritos dele a Timóteo, Timóteo, você é jovem, mas esteja atento aos mais velhos, esteja atento como que você tem que fazer o tratamento, mas jamais negocie a doutrina cristã. Ele vai formando, ele vai tratando, mas ao mesmo tempo ele vai construindo a base pela qual você crê. Em Romanos não é diferente. Em Romanos ele está chamando a atenção para a justiça de Deus. Em Romanos ele está chamando a atenção para o que nós alcançamos mediante a graça. Mas ele vem construindo, olha, lembra que vocês não estavam andando próximos de Deus, vocês eram inimigos de Deus, vocês eram pessoas que caminhavam de acordo com as suas próprias vontades. E por conta desse desejo, desse impulso que vocês têm, Deus então entregou vocês às suas paixões, Deus então entregou vocês aos vossos pecados, Deus então entregou vocês a tudo aquilo que vocês vêm praticando de horrendo. E na parte final do capítulo 1, Paulo então faz questão de frisar pecados que a gente não lembra. Isso aqui não é contado, só é contado quando você pergunta para uma pessoa que não é cristã, olha, você tem pecado? Claro que não, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso. A gente só pensa nos pecados maiores. Mas a gente não pensa no pecado daquele que a gente tem que morder a língua. A gente não pensa no pecado da mentira, a gente não pensa no pecadinho pequenininho. No capítulo 2, Paulo faz questão de lembrar sobre essa situação chamada idolatria. Não apenas uma idolatria voltada para a questão da imagem, mas a idolatria voltada para si mesmo, que vai causar hipocrisia. Uma hipocrisia que às vezes passa a capa de cristão, mas não é cristão. Não é crente. Nunca conheceu o Senhor Jesus. Nunca teve relacionamento com o Senhor Jesus. Porque essa é a diferença. O verdadeiro cristão vai ter relacionamento. O verdadeiro cristão tem prazer de estar na presença. O verdadeiro cristão vai sentir paz, vai sentir o envolvimento do Santo Espírito de Deus para fazer a sua vida diferenciada. Mas se você não tem tempo para Deus, não, acabou. Capítulo 3, vai destacar, olha, todo mundo está no mesmo nível. O pastor é pecador, o papa também. O outro lá também. Todos pecaram. E não tem ninguém melhor. Não tem ninguém que realmente tenha uma situação favorável. Ou seja, se nós pensarmos nessa questão do juízo de Deus, todo mundo está no mesmo nível. Mas aí é interessante, porque no verso 21 do capítulo 3, mas, que é uma conjunção bem interessante, ela vai causar uma contradição sobre o que estava sendo falado, mas agora, ou seja, esqueçamos essa questão desse juízo, esqueçamos essa situação do ser humano, mas agora manifestou a graça de Deus, manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo então começa um outro assunto, ele começa uma nova chave. Desligou? Não, muito pelo contrário. Ele está chamando a atenção agora, olha, essa justiça de Deus se manifestou sem a sua participação, sem o seu envolvimento. E essa justiça traz resultados. Essa justiça faz você realmente ser diferenciado. Que foi que nós começamos a pontuar na semana passada. Sendo, pois, justificados pela fé. A justificação, esse ato da declaração de Deus para a tua vida, de que você é uma pessoa hábil a ter relacionamento com Deus, de que você pode sim dizer, Abba Pai, olha Deus querido, eu quero entrar na tua presença, eu quero falar contigo, olha o que Deus proporcionou para você. Você não é mais um estranho, você não é mais um forasteiro, você não é mais uma pessoa distante, você agora é alguém próximo, você agora é alguém que faz parte. Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou isso para você. Não é porque você é bonitinho, não é porque você está cheirosinho, não é porque você conquistou as coisas, é porque Jesus Cristo conquistou isso para você e você tem oportunidade de se relacionar com Ele. Nesse relacionamento vai haver sim consequências. Consequências boas, não consequências maléficas. Primeira delas, você vai ter paz. Porque outrora você andava em inimizade com Deus. Você andava brigado com Deus. Você andava distante de Deus. Como ele vai chamar a atenção lá no livro de Efésios, estando vós mortos em vossos pecados e nos vossos delitos, vos vivificou Deus.
Deus trouxe vida para vocês, Deus trouxe vida para mim. Por isso que o nosso casamento, a nossa caminhada nos empregos da vida, o nosso relacionamento nas escolas, tem que ser diferente. Sabe por quê? Porque nós somos vivos. Vivos para a glória de Deus. Vivos. Fomos chamados para viver a vida que Deus nos trouxe. Outra questão que o apóstolo Paulo faz questão de chamar a atenção, além da paz que nós temos como resultado, nós temos o resultado, a graça de Deus. Essa justificação trouxe essa graça, independente do que você faz ou do que você fez, foi a graça de Deus que te alcançou. Sendo, pois, justificados, então temos essa paz, e pelo qual também temos a entrada pela fé, ou seja, o acesso, o caminho, a fé que nós temos, dada também por Deus, a esta graça, a este benefício. O que é graça? Graça vem de um termo grego chamado charis, que significa favor imerecido. Você não merece. Ou, em outras palavras, como a gente gosta muito de ganhar, presente. A Nicole não está aí, né? Carlão, deu presente para a Nicole? Deu? Saiu caro? Só Jesus na causa, né? Mas a Nicole ganhou presente porque era aniversário. É presente? Você tem uma justificação. Olha, fez aniversário. O que é presente, Jane? É quando você não merece. É quando não é aniversário. É quando não é qualquer data especial. É quando você não fez nada de bom. Aí é mais ou menos assim, o Silvio chega para a Juliana com um colar de ouro, já pensou, Ju? Aquele colarzão assim, bem bonitão. Ó, querida. Isso. Querida, eis aqui um colar para você. Esqueci disso. E aí, Juliana, mas vem cá, hoje não é meu aniversário. Hoje não hoje eu não estou fazendo nada. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que... Aí ela vai começar a sondar, não, está tudo certo. Por que ele fez isso? E ela vai querer chegar, e é o problema, né? Você ganha um presente, aí você vai querer saber da pessoa por que deu aquele presente. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Qual é o problema? Você fez errado. O que você fez de errado? Boa. Não tem problema nenhum. É só um presente. Porque presente não olha o que você fez. Presente não olha a sua qualidade. Presente não olha quem você é. Presente é presente. Esse é o presente. É por isso que quando a gente faz qualquer coisa para os nossos filhos, que não é aniversário, não é Natal, não é dia das crianças, não é dia do filho de pastor, não é dia do jovem, não é dia da moça, não é dia da mensageira, não é dia de ninguém, ele fica olhando para a tua cara e está esperando alguma coisa, tipo, agora a coisa vai ficar feia para o meu lado. Você fala, não filho, é só um presente. Foi isso que Deus fez com você. Ele te presenteou com a graça. Ele te presenteou com a salvação. Mas mais ainda, não te presenteou com a paz e nem com a graça. Ele também te deu oportunidade de você ter uma maturidade. E essa maturidade vai sim passar pelas tribulações, vai sim passar pela paciência, vai sim passar pela experiência, vai sim passar pela esperança, vai sim passar por tudo aquilo que Deus, através do Santo Espírito dele, tem derramado em seus corações. A maturidade não é um fardo, muito pelo contrário, é um presente. Ela vem junto como consequência da justificação de Deus. Sabe por quê? Porque o homem pecador, ele anda distante de Deus. E Deus, então, quando você começa a andar próximo dele, ele vai transformando o teu caráter, ele vai transformando a tua vida. Ele não vai pegar uma canga, colocar no seu pescoço e falar, agora vai ser assim. Não, é por relacionamento. É por envolvimento. E você vai crescendo. Você vai se transformando, sim, numa pessoa melhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quando você se converte, qual a primeira expectativa? É que você seja um homem, que você seja uma mulher diferente. Que sim, aquilo que era do velho homem mude, mas não mude porque você vai tentar barganhar com Deus, não. Mude porque o relacionamento que você passa a ter com Deus vai transformando a tua vida periodicamente. Quem era fulano antes de Cristo?
e quem é fulano depois de Cristo. Já viram esse tipo de gráfico? Quem era você? Faz aqui quem você era antes de Cristo. Agora escreva aqui quem você é depois de Cristo. Isso é importante que você faça. Paulo então avança. E foi aqui que nós paramos na semana passada, no versículo 6. Pois depois dele mencionar essa experiência, ou seja, esse ato de derramar do Espírito Santo de Deus, e aí você pode encontrar essas verdades também lá em Gálatas e em outras passagens, você vai compreender que Deus, ele foi além disso ainda, porque ele demonstrou também o seu amor. Pois Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo não morreu pelos justos. Ele não morreu pelos perfeitos. Ele não morreu, ele não se sacrificou por aquele que estava guardando perfeitamente os dogmas. Ele, inclusive, vai chamar a atenção dizendo o seguinte: eu não vim pelos justos, eu vim por causa dos doentes. São os doentes que necessitam, são os enfermos que necessitam do médico. Eu não vim por aqueles que estão bem, eu vim por aqueles que não estão bem. E você, na condição a qual você estava, você não estava bem. Você era ímpio. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que anda distante de Deus. A palavra piedade, ou piedoso, é o sinônimo de uma pessoa que está perto de Deus. É diferente do português, que é o sentido de você ter dó de alguém. A ideia de piedade é de que você é uma pessoa que Deus quer que você seja um homem piedoso, é que você cada vez mais venha a estar perto dele. Mas o ímpio é uma pessoa que anda à distância dele, é uma pessoa que pensa distante de Deus, que não pensa como Deus, que não quer saber a vontade de Deus. Lembra de João, quando o Senhor Jesus fala uma atenção dizendo o seguinte: olha, quando ele está falando sobre oração, olha, todas as coisas que vocês pedirem em meu nome, vos será feito. Lembra disso? Vamos lá rapidinho? Todas as coisas que vocês pedirem em meu nome, vos será feito. Beleza, opa, maravilha. Versículo 7 do capítulo 15. Se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. A perfeita revelação que nós temos desse texto é que, como é que eu vou alcançar as realizações daquilo que eu estou pedindo para Deus? Como é que vai ser isso? Quando você pede segundo a vontade dele. E para pedir segundo a vontade dele, envolve relacionamento. Envolve caminhada junto. Ninguém passa a conhecer alguém só por WhatsApp. A gente pode até conversar, mas você não conhece a pessoa. Você pode até escrever em caixa alta, mas você não conhece a pessoa ainda. E como eu digo, eu ainda sou daquele tempo da gente olhar no olho, da gente sentar, tomar uma garrafa de café, ou uma garrafa de chá, ou água que seja. Vamos conversar? Bora conversar. Eu ainda sou do tempo que você marca, vamos estar junto. Vamos estreitar laço. Deus não é do tempo do WhatsApp, se cabe aqui essa brincadeira. Deus é do tempo de nós estarmos juntos. E Ele quer essa intimidade, Ele quer esse relacionamento, para que quando você for orar, o seu pedido de oração realmente se adeque à vontade do Pai. Para que quando você realmente dobrar o seu joelho, você esteja em plena sintonia com Ele. Depois de Paulo ter pontuado essa questão, de chamar sobre essa situação, dessa experiência, Paulo descreve então de que, olha, não foi pelos piedosos, ele morreu sim pelos ímpios, foi por aqueles que não tinham nada a oferecer. E ele vai chamar a atenção no verso 7, por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Se a pessoa é justa, não é a razão de ela morrer, não há razão de fazer sacrifício, não há razão de nada. Se você está aqui na igreja, porque você é perfeitinho, porque você é bonzinho, porque você é o cara 10, por que você está buscando a Deus? Você já tem tudo. Mas quando você entende que você realmente não é nada, e que você é o que é hoje por conta de Deus, aí você começa a vivenciar uma outra realidade. Porque você entende o que diz o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada a oferecer, nós não podíamos barganhar com Ele, nós não podíamos levá-lo adiante em qualquer relacionamento, porque nós estávamos distantes. O pecado meu, o teu pecado, fazia e faz separação entre nós e o nosso Deus. Este pecado quebra a comunhão, seja do homem carnal, do crente carnal, ou seja até mesmo do espiritual. Porque o pecado faz isso. O pecado, ele realmente quebra, ele realmente atrapalha. Por isso que o crente que vive, que queira caminhar em pecado, ele não tem condições de vivenciar uma intimidade e uma comunhão com Deus. Ele tem que fazer um posicionamento. Eu não quero pecar mais, e para eu não pecar mais, eu preciso me relacionar com o meu Deus. E quanto mais próximo da cruz, quanto mais próximo de Deus você começar a vivenciar, mais você vai entender que Deus é na sua vida, e mais você vai se tornando distante dos teus pecados. É por isso que você vai se transformando e se tornando numa pessoa, numa mulher, num homem, num jovem, numa criança melhor, porque Deus vai começando a modelar tua vida de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ele vai transformando você gradativamente. Lembra que domingo passado nós falamos sobre a experiência da fé de Abraão? Foi rápido. Abraão conheceu a Deus e Deus o declarou justo? Não foi. Houve um processo. Mas quando Abraão realmente entendeu, quando Abraão realmente compreendeu, Abraão não apenas estava dando passos de fé, Abraão estava se envolvendo gradativamente com Deus. E nesse envolvimento, Abraão estava disposto a coisas que eu e você, talvez hoje nós não estamos. Porque o relacionamento com Deus faz a gente compreender o amor de Deus. O relacionamento com Deus faz a gente compreender a ação dele nas nossas vidas. O relacionamento com Deus faz a gente compreender de que a vida, ela passa aqui, mas ela é eterna para viver toda essa eternidade com o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja cansado pelo dia, ainda que você esteja fadigado pelo calor, choveu aqui? Chuva forte? Ainda que o calor esteja envolvendo vocês, não se deixem abater pelo cansaço espiritual, porque Cristo Jesus fez algo pela vida de vocês, Ele amou vocês. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse e tenha a vida eterna. Este amor, ele realmente é capaz de transformar as nossas vidas. É como na canção do Natan, quando ele chama: pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, o Senhor olhou, o Senhor me alcançou. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez essa maravilha na minha vida. E quando eu me distancio, isso é quebrado. Não é quebrado que você perde a sua salvação, é quebrado que você perde a sua comunhão. Você perde o seu relacionamento com Deus. E você realmente precisa reconhecê-lo. Então, esse amor que o apóstolo Paulo chama a atenção, foi um ato grande da pessoa de Deus para com a tua vida. Foi um ato grande da pessoa de Deus para que você realmente viesse a estar hoje aqui. Eu tenho tido a oportunidade de alguns aconselhamentos. E uma das questões que mais faz as pessoas carregarem e andar com fardos são as suas culpas. O que elas fizeram no passado. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu já fui assim também. Eu já fui daquele de apontar. Eu já fui daquele de carregar o fardo. Mas se eu prego que pela graça eu sou salvo, se eu prego que pela graça há uma justificação, como é que eu vou valorizar o pecado de outrora? Como é que eu vou fazer isso? O pecado existiu, mas a graça é maior. E a graça tira o fardo.
A graça tira esse peso. É por isso que Paulo vai chamar a atenção, Deus prova o seu amor, Deus manifestou um amor tão claro, Deus fez algo tão impactante, que não apenas Ele manifestou um amor, mas Ele manifestou isso em forma de ação. O seu bem mais precioso, o seu ser mais precioso, o ser que se envolvia com Ele em plena realidade, em plena intimidade, em plena harmonia, é este que Ele acaba de entregar, e Ele acaba como essência de ser um só por conta da Trindade, também assumindo a cruz do Calvário, e morrendo no meu lugar, e morrendo no teu lugar. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era assim, que passasse por aquele cálice, para que o amor fosse exemplificado e fosse mostrado. A cruz mostra para mim e para você, que você, meu irmão, que eu temos solução, que nós podemos ser melhores, porque o amor de Deus transformou as nossas vidas. A cruz mostra para a gente, em Cristo Jesus, de que nós podemos ser seres humanos, sim, diferenciados. Marido melhor, mulher melhor, criança melhor, jovem melhor, funcionário melhor, esposo melhor, esposa melhor. Porque o amor de Deus tem que impactar as nossas vidas, para que este também impacte a vida dos outros. Agora, por que será que às vezes a gente não vivencia isso? E às vezes a gente precisa de um pastor, ou de uma igreja, para realmente cobrar isso da gente. E se houver por cobrança, tem alguma coisa de errado. Talvez você ainda esteja crescendo, claro, sua fé está sendo desenvolvida. Mas se começa a ser por cobrança, de que, olha, se você não tiver desse jeito, o pastor vai fazer isso contigo. Olha, se você não fizer isso, olha, você vai ser desligado. Então não faz sentido, porque foi por graça, foi por amor. Foi por amor que Ele se entregou. Este amor veio realmente para mostrar para nós que a nossa condição não tinha nenhuma chance de chegar até Deus. O que acontece após isso? Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A ideia da reconciliação, ela é interessante, porque nós sempre pensamos e trazemos aos nossos pensamentos de que Deus ficou lá irritado porque o homem pecou. Adão foi criado para a glória e louvor da pessoa de Deus, e Adão pecou. Deus ficou muito chateado com Adão, expulsou Adão do paraíso e falou, aqui você não pisa mais. Mas não foi assim que aconteceu. Quem virou as costas não foi Deus. Quem virou as costas foi o homem. Quem virou as costas para Deus foi o homem. E é interessante uma ilustração que tem, por que a cruz tinha que ser de braços abertos? Para mostrar exatamente isso. O Deus justo, o Deus gracioso, está de braços abertos para você, homem, para você, ser humano. Deus nunca cruzou os braços, Deus nunca virou as costas. Por pior que seja o seu pecado, por mais cabeludo que seja o seu pecado, o poder dele é maior para transformar a sua vida. Deus nunca virou as costas para o ser humano. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, inclusive Paulo vai trabalhar melhor esse contexto e vai chamar a nossa atenção. Bem interessante, de uma maneira muito clara. É interessante que a gente, só voltando um pouquinho, Paulo vai falar desse assunto lá no capítulo 5. Porém, antes disso, ele começa tratando, ele fala, capítulo 2, olha, a graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Então ele chama a atenção de que em Cristo Jesus nós triunfamos, em Cristo Jesus nós nos tornamos vitoriosos. Depois ele vai chamar a atenção, ele vai dizer o seguinte, que nós somos o barro
e como vaso de barro foi colocado algo muito precioso nas nossas vidas. Depois, no capítulo 4, ele vai descrever o seguinte: olha, por conta disso, então, vocês não precisam andar desanimados, cabisbaixo, porque não atente nas coisas que são visíveis, mas sim nas coisas que não são visíveis, naquelas que são eternas. Chamando a atenção de que, quando nós compreendemos a ação de Deus, de que Deus tem feito nas nossas vidas, é isso que vai motivar a gente. E depois dele mencionar tudo isso, ele vai chamar a atenção, do versículo 11 ao versículo 21, sobre que algumas versões vai chamar aí como ministério da reconciliação. E é interessante esse ministério da reconciliação, primeiro porque Paulo vai descrever como que isso acontece, vai descrever como que essa reconciliação ocorreu. Mas o mais interessante é no versículo 18, e tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus? O que é que acontece? Tudo isso que nós mencionamos no livro de Romanos, e tudo isso que foi pontuado no livro de 2 Coríntios, Paulo vai chamar a atenção, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Assim, verso 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E tudo. É isso? É isso que está na sua Bíblia? Olha aí direitinho. E? É tudo mesmo? Tudo. Ele transformou a tua vida? Fantástico. Tudo. Completo. Transbordante. Não ficou nada para trás. Esqueci. É igual eu, saí sexta-feira, a gente tinha que passar para pegar o irmão Zaqueu, a gente aproveitou a viagem para levar eles para ver os filhos, e esqueci a chave, peguei a chave, vou levar para o Carlos, cheguei em Curitiba, esqueci a chave do carro, da igreja. Ainda bem que a gente já deixa os diáconos já prontamente, né? Cada um tem uma chave que dá para abrir a parte das dependências da igreja. Mas Deus não é o Claudemir, Deus não esqueceu. Amém? Ele te transformou por completo. Ele fez maravilha na tua vida. Tudo. Você é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram. Não existe mais fardo, não existe mais jugo, não existe mais acusação, não existe mais condenação, porque você hoje, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. É por conta disso que a tua vida vai ser diferente. É por conta disso que eu, Claudemir, tenho que ser diferente. É por conta disso que a igreja do Senhor Jesus tem que ser espiritual. E não carnal. Porque ela é literalmente transformada. Tudo foi feito novo. As coisas velhas já passaram. Ah, pastor, como eu disse, às vezes alguns aconselhamentos, a pessoa vem, ela vem arrasada. Ela é o próprio juiz dela. E aí quando eu falo, viu, mas Jesus Cristo perdoou. Ele morreu por conta disso. Ah, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele morreu por conta disso. Ele morreu porque você era ímpio, você estava distante. Você não tinha condições nenhuma de chegar perto dele. Ele usou a dona Francisca, ele usou o seu José, ele usou uma criança para poder chegar até você, para que você compreendesse que você é uma nova criatura. A reconciliação é exatamente isso, Deus abrindo os braços para te receber. A reconciliação é exatamente isso, Deus te abraçando, dizendo, seja bem-vindo, filho querido. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele volta arrependido, ele volta cabisbaixo, ele volta dizendo, olha, já até sei que eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai faz? É verdade, você fez isso mesmo, cara pálida, agora você vai ver, vou anotar aqui, olha, você está devendo X, você está devendo Y, você está devendo W, você está devendo V. O que o pai faz? Abraça aquele filho. Não importa se era pandemia, se não tinha pandemia, ele abraça aquele filho.
E ele diz: seja bem-vindo, filho querido. Seja bem-vindo, porque você nunca deixou de ser. Você só estava distante. Seja bem-vindo. Quando Jesus Cristo morreu por nós, Ele nos tornou co-herdeiros juntamente com Ele. Deus olha para a tua vida e Ele vê Jesus Cristo. É claro que isso não vai te dar liberdade para continuar no pecado. Porque lembra que eu falei? É o relacionamento. É o envolvimento. Paulo falou isso, olha, o amadurecimento cristão é uma dádiva da justificação, é um presente. Agora, se você que me fala que está andando com Deus, mas a tua vida ainda continua uma vida completamente demonstrando que você está distante de Deus, Gálatas capítulo 5 vai chamar a atenção. Olha, o fruto do Espírito é esse. E quais são as obras da carne? Aí você tem que fazer um comparativo. O que está acontecendo na tua vida? Se o Espírito está sendo gerenciador dela, o que vai resultar é fruto. Mas se o seu eu estiver sendo gerenciador, o que vai resultar são as obras da carne. É a consequência imediata. Então, reconciliação é isso. Reconciliação é Deus, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo, como se de Deus nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Última benevolência, última ação que a justificação traz para nós, o último resultado que nós temos. Versículo 11, não somente isso. Puxa, ainda tem mais, tem. Puxa, além da paz, além da graça, além da maturidade espiritual, além do amor de Deus, além da reconciliação, ainda tem mais? Tem. Tem mais. Talvez você esteja aí agora falando, pastor, tá, aonde que eu vou usar tudo isso? Em que isso vai ser produtivo na minha vida, no meu dia a dia? Eu vou te mostrar já. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo chama a atenção numa parte bem interessante, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Em outras palavras, o véu foi rasgado, não há mais separação, e a adoração agora pode acontecer, o louvor pode ocorrer, porque nós alcançamos a reconciliação com o Senhor. Sabe por que eu chamei a atenção? Não é puxão de orelha, é porque se Deus foi gracioso contigo, não é porque Ele te deu saúde de segunda-feira até aqui, não é porque Ele te deu alimento de todos os dias até aqui, não é porque Ele colocou gasolina no teu carro e você pode ir para o trabalho, não é porque Ele te fez, olha, eu passei a semana 10 com meu marido, 10 com a minha esposa, não é por conta disso que você tem que glorificar a Deus. Você glorifica a Deus porque Deus é Deus, mas mais ainda, você glorifica a Deus porque Ele, na sua grandeza, olhou para você. Você glorifica a Deus porque Ele, na sua majestade, na sua soberania, se importou por você e se inclinou a você, ouvindo os seus lamentos. O Senhor Deus te valorizou. O Senhor Deus se importou com você. Você não é mais criatura. Você é filho. E filho querido. Eu disse, aonde que isso pode fazer diferença? Está em crise no seu casamento? Olha o que Deus fez na tua vida. Eu não aguento mais a guerra. Eu não aguento mais a briga. Deixa eu olhar aqui porque eu tô acelerado, né, Teonas? Estou acelerado, aí às vezes a gente vai embora e esquece do horário.
Ele não olha. Você não está aguentando mais essa crise. Mas Deus te trouxe paz. Ele te trouxe paz. E Paulo vai chamar a atenção lá na frente, no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. É fácil a gente olhar para alguém que afronta a gente, para alguém que machuca a gente dizer, olha, eu te amo em Cristo Jesus. Não é. Mas é possível. Porque foi isso que Deus fez na minha vida. Então você que está com casamento, você que está envolvido numa situação, ame, porque Deus te amou. Demonstre graça, porque Deus demonstrou graça a você. Se for necessário, como Jesus exemplifica no Sermão da Montanha, se te obrigarem a andar uma milha, não apenas uma. Você foi capacitado, irmão. Você foi capacitado, amado. Você foi capacitado, querida, para fazer mais. Você foi capacitado para fazer mais. Se talvez você está sofrendo, você foi capacitado para ter maturidade. E os processos é interessante. Deus vai usar sim algumas situações para tratar na tua vida, para que você possa crescer. Vai haver tribulação? Vai, mas o que a tribulação vai produzir? Vai produzir paciência. Vai te abençoar na experiência. Vindo agora de Curitiba para cá, a segunda marcha do carro e a quarta marcha não estavam entrando. E bem na descida e subida ali de Jaguariaíva. Quantos anos eu tenho de habilitação? Eu estou indo, eu acho que eu tenho mais, já quarta, terceira, 15, está indo para 20 anos de habilitação. Se é uma pessoa nova, a marcha escapou. O carro, o que ele faz? Desespera na hora. Mas o que faz a experiência? Soltou? Vamos dar uma seguradinha aqui um pouquinho, vamos ver se ela vai. Chegamos. A experiência, ela é fruto da sua paciência. E a sua paciência é fruto da sua tribulação. E olha só que interessante, isso vai te trazer esperança, ou seja, está em crise. Deus te capacita a passar pela crise. Essa semana, visitando um irmão, ele falou, pastor, nesse período todo difícil, cara, nunca passei tão bem. Nunca tive uma vida tão boa. E olha que eu era desesperadão. Mas agora, quem cuida? É Deus. Foi do jeito difícil? Foi. Houve tribulação? Opa! Mas aprendeu a ter paciência. Aprendeu na paciência a ter esperança, a ter experiência. E assim foi. É Deus trabalhando na vida. Nada disso, queridos, que a gente diz como espiritual, não vai afetar a tua vida. É por conta que é espiritual que vai te afetar. Se você permitir-se esse relacionamento, Deus fez a parte dele. Ele te alcançou por meio da graça. Usou tua fé. Mas a graça foi dele. Para que você vivesse uma vida digna, uma vida diferente. Uma vida que realmente fizesse a diferença, como essas luzes fazem a diferença nas trevas. Uma vida que realmente desse sabor, como o sal dá o sabor certo na comida. Ele te chamou para você fazer a diferença. Ele te justificou para você fazer a diferença. E essa diferença não é com a cangaia e nem com o esporão. Essa diferença é pelo relacionamento com Ele. Amém?